Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-os em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém? Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Soberano Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, te rendemos graças por estarmos aqui diante da tua presença e podemos apresentar, meu Deus, o nosso melhor. Estarmos aqui, ó Deus, neste primeiro culto do ano, declarando, meu Deus, que queremos entregar as nossas primícias ao Senhor. Queremos entregar o nosso melhor, o primeiro de tudo a Ti, Pai. Por isso, Deus, fala o coração dos Teus servos, transforma mente e coração neste momento para que compreendam a Tua palavra e guardem em seus corações para todos sempre. A igreja que crê, diga amém, diga graças a Deus. Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Queridos, hoje é dia 1º, estamos aqui para declarar ao Senhor as nossas primícias. Amém? Quem veio entregar aqui suas primícias a Deus? Agora, o que são as primícias? A palavra tem o seu significado. É o primeiro de tudo, é o melhor, é o início, é o prelúdio. E hoje nós estamos aqui exatamente para entregar ao Senhor o primeiro culto, o nosso primeiro louvor, nossa primeira adoração e dar a Ele o nosso melhor. Amém? Mas mais do que isso, significa honrar a Deus. Quando você entrega as suas primícias, você está declarando que você o honra e assim você está agradando o coração do Senhor. Amém? Aqui no livro de Provérbios, nós temos algumas dicas de sabedoria, onde nós somos abençoados. Nós estamos hoje iniciando um ano e já declarando que ele vai ser diferente, sim ou não? Ontem, né? Ontem ou hoje, uma mistura, né? A missionária estava ministrando sobre a questão de decisões. E hoje você precisa decidir honrar a Deus na tua vida, com o teu melhor, com as tuas primícias. Amém? Então, para declarar que esse ano vai ser um ano de vitória, é necessário que você coloque como uma resolução na sua vida, honrar a Deus acima de todas as coisas. E aqui ele nos diz, no versículo 1 do livro de Provérbios, ele diz: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Note que em todos os versículos que nós lemos, no versículo ímpar, ele dá uma ordem. E no versículo par, ele já diz o que essa ordem nos proporciona. Ele diz aqui para nós não esquecermos do ensino, para guardarmos ele em nossos corações.
O que você tem aprendido durante todo o ano? Olha para o irmão e diga: ensino. Ensino da palavra. Sim ou não? Quem tem recebido aqui? Então guarde no seu coração. Por quê? Porque esse ensino vai te trazer longevidade. Diga para o irmão: longevidade. Vai trazer uma reputação exemplar. Por quê? Porque quando você vai aprendendo da palavra, você vai se moldando a esta palavra e sendo exemplo para outras pessoas. No versículo 6 fala sobre direção de Deus. Amém? No versículo 5 manda confiar no Senhor, e quando você confia, você recebe um direcionamento. O que é que você ouviu durante todo o ano de 2017, nos anos anteriores? Aprender a confiar no Senhor. Você pode estar passando por situações difíceis, você pode estar enfrentando muitas e muitas coisas na tua vida. Mas nunca deixe de honrar ao Senhor com as tuas primícias. Por quê? Porque quando você faz, você está andando na obediência, você está confiando no Senhor. Você não está se confiando no teu entendimento, achando que do jeito que você quer vai dar certo. Mas você está indo pelo que a palavra te ensina. E você, por isso, tem que dar continuidade em honrar sempre ao Senhor. Amém? Enfim, no versículo 9, ele diz algo que é o ponto onde nós estaremos falando hoje. Ele diz: honra ao Senhor. Vamos ler todos juntos? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Sublinha aí o nome: primícias. Primícias de toda a tua renda. Ou seja, o primeiro de tudo deve ser separado para o Senhor. Isto é bíblico, é ordenança. Você quer realmente ter um ano abençoado, um ano próspero, um ano de vitória? Você quer declarar realmente isso? Então, a ordem é que você honre ao Senhor, para que a bênção venha sobre a tua vida, que é o que está escrito no versículo 10. O que é que diz aí? E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Uma coisa está ligada à outra. Quando eu aprendo a honrar ao meu Deus com as minhas primícias, então tudo que eu faço prospera. Tudo que eu coloco nas mãos de Deus, Ele multiplica. Amém, irmãos? Aí você pode dizer: mas Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do meu tempo, Deus não precisa disso. Realmente é você quem precisa de Deus. Diga: eu é quem preciso dele. Diga. E você precisa mostrar que você o honra. E para honrar ao Senhor é necessário que você entregue as suas primícias. Amém? Então não é uma questão do que Deus precisa, mas é do que você precisa, mostrar que você honra a Ele. Quem está entendendo até aqui? Abra, por favor, a sua Bíblia, no livro de Números, no capítulo 28. Versículo 26, você vai encontrar falando sobre a oferta das primícias, onde diz assim, ó: também tereis santa convocação no dia das... Em que dia? No dia das primícias. Quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Preste atenção. Tinha exatamente a festa da colheita. A festa onde era levado o quê? As primícias ao Senhor. Tudo depende de como honramos ao nosso Deus. Quando nós olhamos, querido, por exemplo, aquela questão de Abel e Caim. Abra aí, no livro de Gênesis, capítulo 4, para você entender. Gênesis, capítulo 4. Muitas vezes você acha que está fazendo algo muito bom.
quando na realidade não é o melhor. E olha para o irmão e diga, não adianta ser bom, tem que ser o melhor. Amém? Ah, mas eu dei uma grande oferta. Você tem que dar a melhor oferta. Amém? Existe essa diferença. Olha só no capítulo 4 de Gênesis. Leia comigo aí. No versículo 3 diz assim, ó. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vamos entender bem esse versículo. No fim de uns tempos, trouxe Caim uma oferta ao Senhor. Você pode dizer, não, ele fez algo excelente, ele levou uma oferta ao Senhor. Note que o versículo diz que foi no fim de uns tempos, foi em qualquer momento, foi assim. E logo em seguida, no versículo 4, ele frisa bem uma questão, olha só. Abel, por sua vez, trouxe o quê? Trouxe das primícias. Olha essa palavra. Olha para o irmão e diga, primícias muda tudo. Olha para o irmão e diga, honrar a Deus com as suas primícias vai mudar a sua vida. Amém? Quem está entendendo? Então, note que a diferença da oferta de Caim e de Abel foi a honra dada a Deus. Foi a obediência em dar a ele o melhor. E não daquilo que sobrou. Caim fez o quê? Não, no fim de uns tempos. Já está dando lama aqui, né? Deixa eu pegar aqui uma oferta e vou levar para Deus. Olha para o irmão e diga, não é assim. Não é do que sobra. Não é porque tem muito. Não é porque está dando para levar. Não. Olha para o irmão, o dízimo é 10% de tudo aquilo que vem à sua mão. E oferta é aquilo que é voluntário e que você honra ao teu Deus. Amém? Quem está entendendo? Então, o que Caim fez foi o que muitas pessoas fazem. A zona de conforto, o comodismo. Não, deixa eu pagar todas as contas, deixa eu pagar o galego, deixa eu pagar a água, deixa eu pagar a luz, o telefone. Agora sim, né? Deus, porque eu não posso ser irresponsável. Né? Ainda diz assim. Eu não posso ser irresponsável de chegar no altar e entregar uma coisa estando devendo os outros. Ainda quer se julgar santo porque está fazendo dessa forma. Olha para o irmão e diga, Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Se nós queremos que os nossos celeiros estejam fartos, que os nossos lagares realmente tenham bastante vinho, nós precisamos aprender a lei das primícias. Dar a Deus o nosso melhor, o primeiro de tudo, honrá-lo, porque nós é que precisamos dele. Amém? Nós é que precisamos do Senhor na nossa vida e não o contrário. Veja em Números capítulo 13. Veja Números 13. Versículo 20. Também, qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não, tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Olha para o irmão, diga, irmão, se é fértil ou não. Se está trabalhando ou não. Olha para o irmão, porque tem gente que acha que só precisa ser fiel se tiver num trabalho de carteira assinada. Cutuca o irmão aí, se é fértil ou não. É das primícias. Amém? Não é, é porque não é legalizado. Não, porque eu recebi, foi um presente. É seu? Você recebeu? Então você tem que entregar o dízimo. Amém? Cutuca o irmão aí e diz, está entendendo, irmão?
Porque às vezes você, não, eu sou fiel dizimista, aí o teu saláriozinho bonitinho você entrega. Mas aquilo que vem por fora, não, esse daí né? É outra coisa. Olha para o irmão e diga, dízimo é de tudo. Cutuca o irmão, diga, é de tudo. Entendeu? Então, é honrar ao Senhor. Então, se você hoje fez uma decisão na sua vida, olha, hoje eu vou começar esse ano realmente dando a volta por cima, eu ouvi a palavra do missionário, eu não quero mais que o meu ano seja um fracasso, eu quero realmente ser um ano de bênção e de vitória, eu quero fazer tudo diferente. Então, mude essa mentalidade e adote o princípio da palavra, que as primícias têm que ser dadas a Deus e que o dízimo é de tudo. Amém? Amém, irmãos? Romanos 11:16. Abra, por favor. Romanos, capítulo 11, versículo 16. Diz assim: se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos os serão. Olha para o irmão e diga, santifique toda a sua renda, entregando as primícias ao Senhor. Amém? A matemática do Senhor, ela é totalmente diferente daquela que nós aprendemos. Quando você vai para a escola, você aprende que 10 menos 1 é 9. 100 menos 10 é quanto? 90. Mas tudo que você recebe, menos o dízimo, representa a multiplicação de Deus na tua vida. Amém? E os 100%, se você ficar, o que acontece? O que acontece? Olha para o irmão e diga, você vai chamar uma sociedade para a tua vida. Vem o migrador, vem o cortador, vem o destruidor. Você quer essa sociedade? Então, na matemática do Senhor, entregar a Ele, honrando ao Senhor com as primícias, você tem prosperidade. Amém? Existe multiplicação. É 7 vezes mais na tua vida, é bênção do Senhor na tua vida, é sucesso naquilo que você faz, e o fracasso não vai ter mais lugar na tua vida. Amém? Então, comece a fazer diferente daquilo que você fez durante todo o ano. Comece a honrar ao teu Deus em tudo. Olha para o irmão e diga, vir ao culto é honrar a Deus. Cutuca o irmão, diga, deixar de lado a novela para estar aqui é honrar a Deus. Amém? Amém, irmãos? Porque muitas vezes, querido, você tem levado Deus na brincadeira e não tem honrado ao Senhor como Ele deve ser honrado. Ah, não, eu já fui para o culto domingo, para ele quer ir na segunda-feira, né? Aí eu estava lá ontem meia-noite, o pastor inventa um culto hoje de novo, né? Se alegre quando o pastor disser que tem culto. Não foi isso que o Senhor diz na Bíblia? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O pastor disse que vai ter culto todo dia, ô glória, né? Então, aprenda a guardar isso no seu coração, a ter alegria em estar na presença do Senhor e honrar a Ele com o melhor da tua renda, das tuas primícias, de tudo aquilo que vem à tua mão, que você possa, então, declarar para Deus todos os dias isso. Amém, queridos? Muitas vezes você diz, mas as pessoas gostam muito de utilizar, né, o Antigo Testamento. O próprio Novo Testamento vem testificando coisas do que já aconteceram. Abra em Hebreus capítulo 11, para você ver como as coisas que estão ali escritas estão sendo testificadas na palavra. Hebreus capítulo 11. Contrário? Versículo 4, diz assim, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Vamos ler de novo? Pela fé, Abel ofereceu a Deus
mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Então, através da fé, Abel entendeu que precisava honrar ao Senhor. Então, você tem fé para honrar a Deus? Quem tem fé para honrar o Senhor aqui? Então, ponha isso no seu coração e entenda que pela fé você pode sim entregar o melhor a Deus e você vai ver sim a glória de Deus na tua vida, você vai ver a multiplicação do Senhor, a prosperidade do Senhor na tua vida, na tua família, na tua casa, porque é promessa de Deus e Ele cumpre as suas promessas. Amém? Então veja que mesmo depois de morto, Ele ainda fala. Aquilo que aconteceu lá no Gênesis, até hoje repercutiu. Então você também será lembrado como aquele que honrou a Deus com as suas primícias e alcançou vitória. Amém? Com aquele que deu o melhor para Deus e teve então recompensa em dobro. Ah, missionário, acho tão bonito quando eu vejo aquelas pessoas que sobem no altar, que dão um testemunho, né, do que aconteceu. Vai acontecer também na tua vida. Não vai ser diferente com você, não. Sabe o que está faltando? É só você honrar a Deus. Amém? É só isso. É só você, sabe, ter fé e se desprender, porque muitas vezes você tem medo. Medo de faltar dentro da tua casa, medo de assumir um compromisso com Deus e não conseguir. Eu não quero dizer para Deus que eu vou fazer e depois dar para trás. Abra sua boca, declare e faça. Amém? Deus vai ser contigo, Deus vai te honrar. Por quê? Porque você já determinou no seu coração honrar a Deus. E Ele vai ver isso em você. Quem crê, declare em nome de Jesus. Então, faça como Abel, dê das suas primícias. Amém? Sabe, pegue a palavra do Senhor e ate-a no seu coração, aquilo que nós lemos lá no início, lá em Provérbios, as bênçãos decorrentes da sabedoria e da obediência. Se você honra o Senhor, existirá o que na tua vida? Prosperidade. Amém? Honre ao Senhor e alcance todas essas bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa. E lembrando que a bênção do Senhor, ela continua na nossa família. Os teus filhos também serão abençoados através de ti. Amém? Amém, irmãos? Você vai ser um exemplo dentro da tua casa. E ninguém vai querer ser diferente porque eles vão ver a bênção de Deus na tua vida. Então eles não vão ter do que reclamar. Eles vão olhar para você e vão querer fazer da mesma forma. Porque é assim que eles estão aprendendo e é assim que eles vão dar continuidade na vida deles. Então, ponha no seu coração. Diga, Jesus, hoje eu quero entregar as primícias ao Senhor. Eu quero entregar o meu melhor da minha adoração, do meu louvor, da minha renda, de tudo que eu tenho e de tudo que eu sou, para todos sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos creem que o Senhor é Deus? Quantos creem que as primícias são oferecidas ao Senhor? Levanta a mão. Fique de pé. Irmãos, é interessante, eu estava ouvindo a palavra da missionária e ela falou com muita propriedade a despeito do dízimo. Eu não posso furtar a informação, porque uma das cadeiras da teologia que nós ensinamos com muita qualidade e com muita vontade é justamente a apologética. E numa visão apologética, hoje, há um desvio muito grande, há um desvirtuamento muito grande da igreja por não conhecer sobre o dízimo. As pessoas têm ensinado, olha só como o diabo entrou
dentro da cabeça das pessoas, dos diversos líderes, pastores, líderes de igrejas e etc. Só esse mês de dezembro tiveram 4 pastores que cometeram suicídio. Quem soube disso? Pelas redes sociais. Agora, dia 27, teve uma pastora, né? E isso porque alguém está ensinando que cometer suicídio não leva para o inferno. Mas, na verdade, irmãos, a Bíblia diz que ficarão de fora os homicidas, e o suicídio é a prática de tirar a vida. A pessoa, quando tira a vida, ela perde a salvação. Quem está entendendo isso? Ficarão de fora. Assim como também a Bíblia diz que ficarão de fora aqueles que são ladrões, avarentos, maldizentes, bebarrões, sodomitas. Quando a Bíblia fala ladrões, roubadores, ela está falando, isso aí o apóstolo Paulo falou, a carta aos Coríntios, está falando, o termo roubador é aquele mesmo lá em Malaquias, roubará o homem a Deus. E alguém diz, mas alguém pode perder a salvação porque não entrega o dízimo ou a oferta? Querido, não é o ato de pagar ou de entregar dinheiro. Como a missionária começou dizendo, Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer a sua fidelidade. Amém? Há uma diferença grande entre as pessoas ponderarem a despeito de dinheiro. O que está em jogo não é o dinheiro, mas o teu coração. Aonde estiver o teu coração, diz a Bíblia Sagrada, ali estará o teu tesouro. É incrível que quando você fala em qualquer assunto, as pessoas acreditam, elas creem e querem. Por exemplo, se eu citar o Salmo de número 23, eu acho que a maioria conhece. O Senhor é o meu pastor, olha como conhece, e nada me faltará. As pessoas creem no Salmo 23, sim ou não? Citam o Salmo 23 ou não? Se eu falar do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Todos creem também. Mas quando a gente cita Malaquias, capítulo 3, versículos 6 ao 10, as pessoas não creem, porque elas vão ter que entregar algo a Deus como fidelidade, como lealdade. E não há coisa que o ser humano mais esteja preso do que as coisas materiais. Enquanto a missionária pregava, eu estava vendo uns comentários aqui no AD, no Facebook do AD, e um cidadão disse, olha, dízimo é coisa da lei. Não é, filhão. Você tá Eu mandei ele ler a Bíblia. O cara não sabe nem comer com a colher e vai ensinar um pastor a comer com garfo e faca. Primeiro o dízimo foi entregue no Gênesis, a Melquisedeque. Moisés nem tinha nascido, foi entregue a Abraão. Amém ou não amém? E a Bíblia diz que Jesus, se você ler o Salmo 110, versículo 4, leia o Salmo 110, versículo 4, por favor, abre a sua Bíblia. Jesus é comparado a Melquisedeque na Bíblia. É interessante que as pessoas não entendem isso, mas se eu creio que Abraão recebeu o dízimo de Melquisedeque, e Melquisedeque não tem genealogia bíblica, porque não conhecemos nada do antes, nem do depois, ele apenas era chamado de príncipe de Salém. Melquisedeque recebeu o dízimo e ele não era da tribo de Levi, não havia nem tribo naquela época, não havia judeus. Abraão era judeu, pessoal. Teve um maluco que disse, não, mas Abraão era de Israel. Ô, irmão, Abraão era caldeu, era um semita. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai estudar genealogia bíblica para você entender isso. Então, porque as pessoas não conhecem, ficam falando bobagem. E aí fica repetindo um para o outro. Do mesmo jeito que tem pastor se matando, tem crente que está morrendo espiritualmente e vai para o inferno, porque o coração está recepcionando mentira. Ora, se eu já tenho uma tendência para o mal, se eu já sou, humanamente falando, agarrado com as coisas materiais, quando Deus manda que eu me desprenda de 10% daquilo que eu recebo
para ele, dando como primícia, o diabo vem e diz, não, eu vou roubar isso aí. Eu vou tirar as primícias de Deus. Quem está entendendo isso? Hoje é o primeiro culto do ano. Quem não veio é porque o diabo segurou em casa. Mas para quê? Para que Deus não seja honrado. Para que Deus não seja glorificado no primeiro dia do ano. Com a primeira oferta do ano. Com o primeiro dízimo do ano. É interessante como a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver em Apocalipse também sobre a primícia. Se eu não me engano, capítulo 4 ou 5 do Apocalipse, fala das primícias. É interessante que as pessoas não entendem isso e elas ficam dizendo que o dízimo é da lei. Não havia lei lá no Gênesis, quando Abraão entregou. Ele entregou o dízimo de tudo. Amém ou não amém? E aí, veja aí, Salmo 110. Salmo 110. Eu tenho que falar essas coisas porque o povo fica defendendo heresia, irmão, e heresia mata. Versículo de número 4. Mas eu vou ler do 1 ao 4. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo apresentar-se-á voluntariamente, quem crê? No dia do teu poder, em trajes santos, quem crê assim também? Como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Amém ou não amém? E você vai encontrar Melquisedeque recebendo o primeiro dízimo. Vai no Gênesis aí, por favor. Capítulo de número 14, versículo 18. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. Quem crê? Está escrito. E abençoou a quem? Foi Moisés? Abraão. Moisés nem existia. Abraão gerou a quem? Isaac. Isaac gerou a quem? Jacó. Jacó gerou quantas pessoas? Hã? Quantos? 12 filhos que foram para o Egito. 450 anos depois tinha um povo lá. As tribos de Jacó ou de Israel, porque o nome Jacó foi transformado em Israel. Quem lembra? No Val de Jaboque. Amém? Então, aquele povo que Moisés tira do Egito já era a quarta geração. A quarta geração. E a instituição da lei, nela não está posto em nada, meu amigo, apenas o cumprimento, porque os levíticos, ou os levitas, ou os sacerdotes, ou o ritual levítico, era apenas cumprimento da lei levítica, da lei sacerdotal e da lei humana instituída por Moisés, que também tinha tudo a ver com o código de Hammurabi, com vários códigos da época, na verdade. Haviam vários códigos. Talião, amém? Então a pessoa não estudou, ela não sabe disso. Infelizmente, falta informação para o povo de Deus. Tem que saber. Diga assim para o irmão, tem que saber, irmão. E aí eu quero que você leia. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Está ou não está escrito aí? Bote aí do lado o primeiro dízimo. E o primeiro dízimo, as primícias, foram de tudo. Amém? Não foi como alguns ensinam aí, não. Você tira o seu lucro, e do lucro, do seu prolabore, do seu lucro, você vai e tira o dízimo. Isso não é primícia. Primícia é o que vem primeiro. Amém? Então, de tudo que vem à tua mão, você tira o dízimo. Isso é primícia. Até isso estão profanando. Estão ensinando errado o povo. Agora, volto a dizer aos diletos ouvintes da internet que
o que está em jogo não é o dinheiro. Tanto que o dízimo naquela época não era em dinheiro, era em animais. Entendeu? Era em gado, era em plantação, porque o dinheiro mesmo, moeda, não era assim, não se tinha isso. Se vivia do escambo, da troca. E quando alguém vencia alguém, o tesouro daquele alguém, o ouro, a prata, era recolhido, eram os despojos chamados. E do despojo tirava-se o dízimo. O que Abraão deu foi o dízimo do despojo. Amém? Então, a pessoa, quando ela não entende, aí ela diz, não, mas Jesus não falou isso. Jesus falou em Mateus 23, ele disse, dais o dízimo, olha só, lê aí, é melhor você ler. Mateus capítulo 23, versículo de número 23. Glória a Deus. É importante o povo de Deus aprender essas coisas, Jesus. Porque Jesus está voltando e tem um bocado de gente aí neófito na palavra. Quem está falando isso aqui não sou eu, é Jesus. Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Porque ele não está anulando, ele está reforçando o dízimo. Olha só. Porque dais o dízimo da hortelã, vírgula. Vírgula quer dizer o quê? Soma de pensamentos. Do endro e do cominho, vírgula. Ele não disse ponto. Amém? Vírgula. E tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, vírgula, a misericórdia e a fé. Ponto e vírgula quer dizer o quê? Continuamos o pensamento? Não. Paramos aqui, mas vamos dar mais um apoio exegético. Qual é? Estas coisas, porém, devíeis fazer, ou seja, dar o dízimo da justiça, da misericórdia e da fé, sem omitir o quê? O cominho, a lã e o endro. Amém ou não amém? Tá ou não está escrito? Então, meus filhos queridos, não adianta a pessoa vir com essa churumela diabólica, satânica, querendo tirar de Deus a primícia. Amém? Versículo seguinte diz assim, guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Mas tem muita gente ensinando errado por aí, irmão. É um guia cego? E deveriam estar ensinando o povo certo. Porque, diga assim, vão prestar contas a Deus. Amém ou não amém? Vão prestar contas a Deus. E aí, irmão, o negócio não vai ser muito agradável. Porque as pessoas estão pensando que Deus vai entender, vai aceitar a desonra, o descompromisso e o descaso com a sua própria palavra. Não vai. Então, nós temos que ter muito cuidado, diga-se muito cuidado, com essa questão, porque roubar, diga roubar, é algo terrível. Sabe, quem aqui é mais velho na família? Primogênito. Lembra quando você nasceu, cresceu com seus irmãos? Alguém sempre dizia, ele é o queridinho da mamãe e do papai. Tudo é para ele, porque ele é o primogênito. Quem lembra disso? Hein? Não é verdade? O primogênito sempre tem primazias. Quem é o primogênito de Deus? Jesus. De quem é o direito da primogenitura no Antigo Testamento? Era do primogênito. Nós não somos primogênitos. Nós viemos depois. Ele deixou de ser unigênito para ser primogênito por nossa causa. Mas é dele, porque segundo o que acontecia no meio dos judeus, o primogênito herdava a metade de tudo e dominava sobre todos, enquanto os demais dividiam o resto entre si.
E é assim que é. Jesus é que domina sobre todos. Amém? Ele é o primogênito. E o dízimo, como foi dado a Melquisedeque, na mesma ordenança é entregue a Jesus. E Jesus disse aos sacerdotes, aos fariseus da época, chamando-os de hipócritas, condutores cegos, sepulcros caiados, e dizendo: devíeis dar estas coisas sem omitir aquelas. Então, qualquer cidadão que lê e entender a língua portuguesa, ou se quiser ir para a tradução no grego, vai ver a mesma palavra, mesma tradução. E se quiser ir lá para o hebraico, lá no Antigo Testamento, vai ter a mesma tradução para o mesmo nome. Então a pessoa vai perceber. Ou então, se ela pegar a Septuaginta, que para quem não sabe, é toda a Bíblia em grego. Foram 70 anciões que traduziram para o grego toda a Bíblia. Se a pessoa fizer isso, ela vai entender o que eu estou dizendo. Amém ou não amém? Mas é terrível que no meio evangélico as pessoas estão difundindo ideias na internet, discutindo assuntos que não conhecem, que não têm profundidade, que não estudaram, apenas estão repetindo o que outro está falando. E é um perigo. É um perigo. Eu vi um pastor dizendo na internet que uma pessoa... Caindo dinheiro já, irmão? Eu vi um pastor dizendo na internet que uma pessoa, quando vai cear, pouco importa se ela é junta, se ela é casada, se ela é isso, aquilo, outro, não importa. Se ela está no pecado, não importa. Ele disse, fez a pergunta e respondeu: será que uma pessoa precisa ser casada e não junta para poder cear? Porque as igrejas não permitem, né, que uma pessoa junta, ela ceie. Aí ele falou de Judas, que estava na mesa ceando e traiu Jesus. Falou de Pedro, que estava na mesa ceando e negou Jesus. Falou deixa eu me lembrar aqui, quem mais? De Tomé, que não creu na ressurreição, estava ceando. Irmãos, cada um dará conta de quem? De si mesmo. Quem entendeu isso? Mas a Bíblia diz, não eu, em 1 Coríntios, quando fala da ceia, no capítulo 11... versículo 23, diga comigo assim, levanta a mãozinha. Na noite que o Senhor foi traído, ele pegou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão, ou beberdes desse cálice, anunciais a vinda do Senhor, até que ele venha. Amém? Aí ele vem depois dizendo assim: examine-se o homem a si mesmo antes de comer o pão e beber o cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Eu acho que o pastor não leu o resto do texto. E antes desse texto que eu estou falando, depois do versículo 23, vem um 24 que diz: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então nós não podemos cear indignamente. Amém? Pastor, mas qual é aqui que não tem pecado? Eu vou te dizer: todos aqueles que venceram o pecado pelo sangue do Cordeiro. Porque nós não temos justiça própria, nós somos justificados pela graça de Deus através de Jesus Cristo. E o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Nós que recebemos Jesus não vivemos na prática do pecado esperando que a graça aumente. Mas sabemos nós, pela própria palavra apostólica de Paulo, que quem nasceu em Cristo morreu para o pecado. E é certo que se com ele morremos, é certo que com ele ressuscitamos para a glória. Amém? Então, cear indignamente é maldição. Como também não cear, porque não quer cear indignamente, também é maldição. Ai, pastor, o que eu faço? Vou te explicar. Tem gente que deixa de cear porque está em pecado. Ora, não era melhor deixar o pecado e cear? Pastor, onde é que está a maldição? Se eu faltar no dia da ceia para não cair na outra maldição, que é cear indignamente e ser condenado. Essa maldição que você está pensando que está se livrando, está pegando outra. Sabe qual é? A outra diz assim, ó, vou dizer para você: quem não comer da minha carne
e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Se você não quer ter parte com ele, é só você ficar em casa no dia da ceia. Então você precisa comer da carne, que é o pão, e beber do suco da uva, que é o sangue. Amém? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então o certo é você sair do pecado. Amém? Aplausos para o Senhor Jesus. Toda terça-feira nós temos aula de teologia sistemática. Agora está em escatologia. Se o irmão Eduardo aqui quiser vir assistir na Avenida Mendes Sá 617, estou aqui para tirar todas as suas dúvidas se o seu pastor não quer tirar. Tá bom? E tiro de graça. Não cobro nada. Amém, irmãos? Vamos trazer as primícias para Deus, os nossos dízimos e oferta. Vamos aplaudir Ele. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.